Agora vai. Pronto, então o título é Como Escrever uma Tese, mas a gente vai tentar focar aqui mais para a parte de qualificação, que é o que interessa para vocês. Aqui está o que deve ter aí na estrutura básica de uma tese. Assim, eu sugiro manter esses nomes, não precisa mudar esses nomes não, porque vocês vão estar perdendo massa cerebral, ficando pensando em nomes mais apropriados para cada capítulo. Então, quando a gente falar de uma tese, é bom que já tenha esse nome, que as pessoas, isso aqui é trabalhos relacionados, isso aqui é embasamento teórico, né? Já sabe do que se trata, do que ficar... Bom, qual é o nome para embasamento teórico? Eu vou falar sobre wavelets decomposition, por exemplo, né? Tá? Seria um nome legal, né, para embasamento teórico. Mas é mais fácil vocês usarem os nomes defaults aí, acho que ninguém vai notar isso também, não. Então, se vocês seguirem essa sequência aqui, tá de boa. Introdução, embasamento teórico. O que está aqui na frente são sugestões de números de páginas que deve ter cada uma de tese de mestrado, de dissertação de mestrado, aliás, e tese de doutorado, tá certo? M para mestrado e D para doutorado. Tá? Mas, assim, qualificação de vocês, eu sugiro no total entre 15 e 30 páginas para Arthur e Francinaldo, e entre 30 e 50 páginas para doutorados. Humphrey, Júlio, no caso, né? Emerson, que não está aqui, e... esqueci alguém? LM, mestrados entre quantas páginas? Entre 15 e 30 páginas. Entendi. Então, no caso, não precisa seguir ao pé da letra esse de 5 a 10, coisas do tipo, não, né? Eu fiz uma conta aqui por cima, deu... Faz a conta aqui do mínimo e do máximo. Pelo menos deu 45, até o capítulo 6, no caso. Certo, tá bom, tá de boa. Tá muito, mas o cara da banca provavelmente vai reclamar com você, mas tá de boa. Ok. Tá? A gente vai discutir o que deve ter em cada uma das sessões. Então, isso aqui é para o trabalho final, tá? Mas adequem isso daqui, pega esses números aqui e coloca eles. Se você somar tudo aqui, o mínimo, vai ver que vai dar mais de 30 para o mestrado, né? Tem 1, 2, 3, 4, tem só de 8 tem 5 aqui, são 40, então no mínimo 50 páginas seria o documento final. Agora, reduz isso para 15, e aí você distribui o número de páginas coerente aí de cada um desses capítulos. Mas aí dá para ultrapassar um pouquinho, né? Pessoal, tipo 5, 10. Assim dá. Tá? Mas como é qualificação, não se exige um documento. Esse é o problema da qualificação. As pessoas ficam pensando que ela é um bicho de 7 cabeças, já que tem que colocar tudo como se fosse... Não, se você fizer uma boa fundamentação teórica, bons trabalhos relacionados, e aí sim, o problema e sua solução. O qualificação, às vezes, ele para aqui nesse capítulo 4, ok? Não precisa seguir em frente. Ele pararia aqui, desde que lá na introdução você coloque qual é a hipótese de pesquisa, o que você quer trabalhar, e você, no problema e a solução, você dê fundamentos para que a pessoa consiga definir que isso vai ser uma coisa nova, que ninguém fez isso ainda, entendeu? Tá bom. Se você até o capítulo 4 conseguir convencer que você está com uma proposta nova, você não precisaria continuar no capítulo 5, 6 e 7. Claro, você colocaria o capítulo 7 de conclusão, mas na verdade o nome é outro, a gente chama de considerações parciais, né? Ou pode chamar de considerações finais, também não tem problema, mas ainda não é conclusão. Conclusão a gente tem numa tese ou numa dissertação, aí é a conclusão, ok? O nome do capítulo. Mas aqui na qualificação você chama ele de considerações. Considerações está bom demais. E aí sim, do capítulo 4, você pode direto pular para considerações, né, que seria o capítulo 7, seria 5 no caso, né? Ou, no seu caso, por exemplo, Danfrey, você já fez alguma implementação de solução computacional. No caso de Emerson também, ele já fez alguma coisa. Tá? No caso de Francinaldo, que talvez não tenha ainda já fez implementação, mas ainda
não sei se já tem isso escrito, né? Aí você não necessariamente... Seria bom você colocar, pelo menos, nós já estamos trabalhando, já estamos fazendo isso, né, no problema lá e sua solução, mas você não precisa ter nada experimental ainda numa qualificação. Tá? Então, o que difere a qualificação da dissertação é, na verdade, esses capítulos 5 e 6 aqui. Tá? E o problema você tem que, de alguma maneira, colocar ele, tanto num quanto no outro. Né? Na versão final, na dissertação ou na tese, não precisa... Tem alguém querendo participar? Fui eu que levantei a mão, professor. Ah, certo. Vocês vão ter que me interromper, porque senão eu tenho que voltar lá para o... Eu não estou vendo vocês levantarem a mão. Tá, então deixa eu tirar a dúvida aqui. Pode falar, diga aí. Com relação à introdução e o problema e solução, porque na introdução você tenta dizer também qual é a sua hipótese, algo nesse sentido, né? Aí, qual é a diferença? Eu vou colocar cada um deles na sequência agora, tá certo? Tá certo. É só para deixar claro que eu não entendi muito bem como diferenciar o que como defender, vamos dizer assim, a hipótese na introdução e no problema. Uhum. Ok, eu vou falar de cada um deles e aí eu vou me lembrar de referir a essa sua questão. Tá? Não, tem algumas coisas aqui que é só pegar lá essa folha de assinatura da banca foi removida, então já pode tirar lá se tiver no template de vocês, tá certo? Foi removida na minha época ainda, em 2014, eu acho, quando eu era coordenador. Não, acho que foi agora na última gestão. Eu falei com o Marimbondo, precisa? Ele, não. O Marimbondo é o pró-reitor de pós-graduação. Aí, tá, é só trabalho isso. Então, arranca fora, que dá menos trabalho. Aí o resto é com vocês, tá? Folha dedicatória, normalmente é pequena, folha de agradecimentos. Agradecimentos aqui, numa dissertação, cabe coisas mais genéricas, né? Agradeço ao meu papagaio, sei lá, coisas assim desse tipo. Mas, em suma, resumo e abstract, né? Vocês podem deixar para o final, não precisa escrever agora. Tem que ter o sumário, na verdade, o índice, né? É bom que tenha lista de figura, lista de tabela, mas tudo tem lá no template, vocês não precisam se preocupar com isso, que uma vez que vocês coloquem as referências para tabelas da forma adequada, né? E para figuras, ele vai fazer isso tudo automaticamente, sem se preocupar. Tá? Pronto, o que vai no abstract, ou sumário, né? Não pode... O ideal é que tenha, numa dissertação, até umas 400, ou tese, né? Até umas 400, 500 palavras, tá de boa. Entre 300 e 500, tá de boa. Ok? No artigo, o ideal é que a gente tenha até 200 palavras, não mais do que isso, certo? Aí, se você vai para uma tese ou uma dissertação, até 400, 500 palavras é aceitável. A gente pode pensar que seria o dobro do tamanho, né? Uma paginazinha onde você coloca o que você fez, aí entra direto no assunto. Nós, ou no caso de vocês, o que vocês estão propondo. Nossa proposta é fazer isso, isso e isso. Nossa proposta é estudar as ferramentas de aprendizado de máquina, mais aplicadas no caso de predição de Covid. Em nosso caso específico, nós vamos estudar a utilização de autoencoders. Esse seria o trabalho de Emerson, por exemplo, né? E aí coloca exatamente isso que você imagina que seja o problema que você está propondo uma solução para ele. É isso que se coloca nessa primeira frase, né? Eu diria assim. Pode colocar cada um desses aqui como uma frase. Se você fizer isso, com certeza você não vai passar de 400 palavras. Aí, em seguida, como foi realizado, ou seja, no caso do qualificação, como você propõe realizá-lo, né? Para isso, a gente vai estudar as metodologias existentes, vamos tentar aplicar algumas metodologias tradicionais também, e a seguir vamos implementar a metodologia que nós estamos propondo e fazer um teste em comparação com essa metodologia tradicional. PT, tá de boa, deu para entender como é que vai fazer, né? Tá?
quais são as principais contribuições e resultados, aí no caso, que se espera, veja, que está alcançados, porque seria dissertação, né, mas que você espera a contribuição do seu trabalho, no que isso vai alavancar o estado da arte e quais foram os resultados desse. Então, a gente espera conseguir melhorar, aí você não tem número ainda, né? Porque você não fez, não implementou, não testou, né? A gente espera melhorar aí a performance dos algoritmos de predição de pandemia, quem for dessa linha, né? Em tantos por cento, né? Tá? Para dar uma ideia. Qual a importância? Se acontecer outra pandemia no futuro, pelo menos a gente vai estar melhor preparado, sei lá, colocar alguma coisa desse sentido, né? Por que é importante, e até então não se tinha esse tipo de metodologia, utilizando o IA, e o que a gente está fazendo aqui é isso, né? E aí aplicações, quem é que pode se utilizar? Isso vai ser bom para gestores, né, que vão poder ter uma verificação melhor do que fazer, diante dos dados atuais, ou dos dados preditos futuros, se vê que vai piorar, vai tomar alguma providência. Então isso é extremamente útil. Tá? Então, você vê que aí, em pouquinhas palavras, eu mais ou menos resumi o que seria no caso de Emerson e no caso de Dunphy também, né? Dunphy, que estão trabalhando, né, mais ou menos nessas linhas aí. Tá? Uhum. Isso vai no sumário. Tá? Lembrando que isso aqui não é uma introdução ao trabalho em si. Aqui não é um resumo do que tem no texto. Né? O resumo do texto você deixa um parágrafozinho no final da introdução para isso. Aqui você coloca realmente qual é a sua proposta, o problema, né, que você está resolvendo. Bom, e aquilo que eu falei lá. Então veja que ali não tem nada a ver com o trabalho desenvolvido assim. Não é uma lista, né, dos tópicos que vai ter no seu texto, nem nada disso. Aqui realmente é a respeito do seu trabalho. Ok? E aí sugere também, né, você entrar logo sem rodeios, já entrar aqui o que foi realizado, né? Siga essa receita de bolo aqui, que você vai conseguir fazer um bom abstract, tá? Sem problema. Tá? Pode entrar direto, né? Propomos o modelo, ou propomos desenvolver, no caso de qualificação, né, o modelo, tá? Não colocar referências bibliográficas, evitar de colocar símbolos, né? Por exemplo, OBR, eu evitaria, eu colocaria por extenso a palavra. Tá? Lembrar que isso vai ser depois disponibilizado pela Zila Mamed aí na versão final, né? Para quem está olhando pela internet buscando alguma coisa, para poder ler. As palavras-chave, no mínimo 3, tá? Não coloque menos que 3, mas pensa naquilo que uma pessoa iria jogar na internet para encontrar, que ela jogando na internet, ela encontraria a sua tese, ou a sua proposta, né? No caso, ok? Assim, mas isso aqui é coisa que depois vocês podem ver direitinho também, certamente vai ter Covid-19 no meio, né? Alguns de vocês. No caso de Francinaldo, por exemplo, provavelmente vai ter sistemas web, plataformas web, alguma coisa assim, né? Não sei, tem que ver depois direitinho, viu, Francinaldo, mas você vai por aí, né? Tá? O de Arthur vai ter qualidade do ar, né, Arthur? Muito provavelmente. Tá? Isso. Se eu entrar com qualidade do ar, eu encontraria o seu trabalho, seria encontrado, né, essas pessoas. Tá? Então, por isso, entendeu que eu já peço que vocês vão fazendo aí esse exercício e já anotando essas coisas, para saber o que vão colocando em cada uma dessas coisas, né? Um resumozinho pequenininho. Aqui eu vou colocar isso, isso e isso. Tá? Legal. Então, o que vem na introdução, aí respondendo a questão que Dunphy, uma das questões, né, que Dunphy tinha colocado, depois a gente vai voltar aqui. Aqui você tem que dar ao leitor um posicionamento do que tem na sua proposta. Você tem que motivar ele e fazer ele entender que aquilo que você está propondo aqui, de uma forma bem sucinta, enxuta, é novo. Tá? É isso que você tem que convencer a pessoa. Então, em resumo, você vai ter... você pode colocar um parágrafo para cada uma dessas coisas também. Diferente lá do abstract, você colocou uma frase,
para cada uma das coisas, né? Para ficar uma coisa bem pequenininha. Aqui não, aqui você vai ter um espaço maior, né? Eu diria aí que numa qualificação, entre 3 e 5 páginas, tá muito de bom tamanho, tá? 3 aí para mestrado e 5 para doutorado já é bastante coisa. Tem muita coisa, aliás, né? Tá? Com 1,5 página a 2 páginas no mestrado e 3 páginas a 4 no doutorado, já dá para você fazer uma boa introdução. Tá? Em suma, é colocar qual é a natureza do problema, ou seja, então veja que aquela primeira coisa lá do abstract, ela vem para cá, mas agora você vai colocar maior, você vai ter que colocar o problema em si, né? Dar uma palhinha do problema, um pouquinho maior, mas lembra que você vai ter uma seção depois embaixo, onde você vai voltar a falar disso. Só que aqui é você descrever, colocar o problema de forma textual, né? Para que a pessoa consiga entender qual é o problema. Você pode colocar qual é o tema, qual é o problema, pode até colocar perguntas que você quer responder, tá? Dentro desse tema, etc. Tá? Mas você vai deixar a parte de formalismo lá para o capítulo 4, né? Onde você coloca o problema e a solução. Tá? Aqui você vai colocar só a essência, dá uma palhinha, né? Um pouquinho maior do que você colocou lá no seu abstract. No abstract, geralmente, você coloca o que você espera de contribuição mesmo, né? Eu espero resolver isso, isso, isso e isso, nessa minha qualificação. Aqui não, aqui você vai... Ó, você tem mais espaço para escrever, tá? Mas aqui você não coloca formalismo, é de forma textual, por extenso, né, escrito lá, de maneira que a pessoa consiga entender o que você está trabalhando. Então, pensem aí qual é o problema, né? Façam-se essa pergunta, qual o problema que eu quero resolver? Alguns eu quero resolver o problema de predição de dados, né, em pandemias, que é um problema que não está resolvido ainda, por completo, né? As soluções que tem, elas sempre têm falhas, tá? Então, se vocês até quiserem tentar indicar isso aí, aqui vocês podem indicar, olha, o problema é que as soluções existentes, elas não conseguem resolver isso, isso, isso e isso. Séries temporais são muito complexas. No caso de Francinaldo, modelagem de dados voltados para Covid, Francinaldo e Júlio, né? Modelagem de dados voltado para Covid é uma coisa complexa. Existem algumas propostas, inclusive, de se modelar isso através de distribuições como gaussiana, sigmoide, não sei o que, etc., mas isso não funciona muito bem. Então, de repente, se a gente for para modelos baseados em dados, o problema é que a gente não tem ainda bancos de dados disponíveis que consigam trabalhar de forma eficiente com a parte de IA. E o que a gente está tentando ver, e não é que não tem, mas não voltado para a Covid especificamente. O que a gente vai fazer aqui é tentar desenvolver isso voltado para a Covid. Veja, eu coloquei aí o problema e já dei uma indicação, né, da solução, do que a gente quer, da onde a gente quer chegar. Só que eu não coloquei ainda como vai ser executado isso. Para isso, a gente vai estudar, lá no caso de Francinaldo, os modelos de elasticidade, não é isso, Francinaldo? Modelo de elasticidade... Não tinha lá uns Elastic Models, não sei o que, para tentar resolver o problema de banco de dados? Sim. Sei. Uhum. Voltado para documentos. Isso, então, isso aí iria no segundo parágrafo, né? Como é que você vai resolver o problema? Ok? Aí, no caso de Emerson, ele vai tentar verificar a primeira... Isso ele já conseguiu fazer, né? Aqui na qualificação. Ele fez alguns experimentos que indicam que pode ser uma possibilidade a utilização do MAI, tá? Para resolver isso. Mas ele vai melhorar os dados, vai conseguir mais dados, vai tentar colocar mais features e tentar depois colocar, ver alguma maneira, né, quais são as implicações disso, e aí sim fazer experimentos para verificar Então, é isso que ele vai fazer, como é que ele vai tentar, como é que ele vai resolver, qual é o método, né, que eles vão utilizar para resolver propriamente dito. No caso de Dumfries,
a proposta dele é mais estudar quais são as variáveis, né, que mais influenciam na COVID. Algumas dessas variáveis já existem, mas ele vai tentar estabelecer alguma correlação aí, inclusive usar variáveis que pode, à primeira vista, parecer que não tem nada a ver. Como, por exemplo, influência de feriados em cima do processo de... Não é isso, Danfrey? Então, é isso. Como é que você vai resolver isso? Você vai estudar métodos estatísticos para tentar estabelecer correlações entre as variáveis e também estudar métodos baseados em inteligência artificial, né? Para verificar se a utilização dessas variáveis melhoram o processo. Aí você não está preocupado muito, né, com qual tipo de banco de ferramenta você vai utilizar para isso. Ferramenta de IA, né? Você utilizaria para isso. Uhum, né? Exato. Então, veja que o seu método aqui é um pouquinho diferente do de Emerson, por exemplo, né? Tá? O de Júlio seria mais ele vai estar estudando algumas ferramentas para trabalhar com metadados, né? E tentando desenvolver uma espécie de middleware, uma espécie de plataforma que facilite a implementação de qualquer tipo de sistema, não só esse específico nosso, mas que se alguém tem um outro problema em uma escola, por exemplo, que é um problema corporativo, ele poderia ser utilizado nessa ferramenta também. Então, a proposta dele é estudar isso tudo e tentar colocar isso como uma coisa genérica, uma coisa mais geral, mas tendo o problema aqui, no nosso caso, de definição de dados para COVID, como um estudo de caso dele, para verificar as questões qualitativas até do método. Uhum. Então, Professor, é isso que ele vai fazer. Sim. O senhor falou aí, não sei se fosse do hábito, de ser parágrafo, né? Cada ponto desse é um parágrafo. Mas veja, para falar, por exemplo, da natureza do problema, talvez um parágrafo seja muito pouco, não? Porque você tem que contextualizar. É um parágrafo mesmo. Lembra que você vai ter mais embaixo uma seção só do seu problema. Aí lá você vai abrir isso tudo. Aqui está bem escrito, ó, uma palhinha do problema. Você vai dar aqui. Uhum. Aqui você vai fazer a pessoa entender, um leigo, né? Um cara que nunca viu na vida, ele vai ter que entender o que você está trabalhando lendo aqui. Entendeu? Certo. De maneira bem sucinta, bem simples. Se você for querer colocar subseções aqui, na tese, tudo bem. Aqui é uma qualificação, lembre-se. Na tese, você pode até se dar o luxo de colocar seção 1.1, seção 1 do capítulo 1, né, seção 2, seção 3, aí colocaria cada coisa como uma seção. Aqui na qualificação não precisa. Você pode simplesmente sair um parágrafo, tá, agora eu vou pegar o próximo parágrafo esse, ó, veja que o terceiro, as contribuições, né, e a relevância. Então, no caso da qualificação, contribuições esperadas, né, você ainda não sabe, você espera que consiga chegar ao final com algum resultado que realmente seja positivo. Mas se não for, não tem problema, você vai ter que refazer essas coisas aqui todas, né? Volta lá, né? O ideal é que aqui, nessa contribuição, você coloque uma hipótese. O que é uma hipótese? É um texto escrito de forma afirmativa. Se eu aquecer a água a 100 graus, ela ferve. Isso é uma hipótese de pesquisa, certo? É isso que você vai tentar demonstrar ao longo de todo o seu trabalho. Então, no caso de vocês, todos vocês têm hipótese. A sua é que, se eu conseguir aplicar algumas ferramentas estatísticas para tentar estabelecer a correlação entre variáveis, com isso eu vou conseguir melhorar o processo de utilização dessas variáveis na predição da pandemia. É isso que você está tentando fazer, não é, Danfrey? Então, isso você colocaria aqui, né? Você coloca primeiro nós vamos testar a seguinte hipótese, a nossa hipótese é essa. Lembre-se que você já colocou o tema aqui, né? Quando você falou do tema, problema, você pode colocar tudo nesse primeiro parágrafo. E quando você colocar a hipótese aí embaixo, você já vai deixar, né? Essas coisas vão estar tudo ligadas. Para você resolver essa hipótese, se você vai... Esses métodos aqui, né?
Eles são os que vão ser utilizados para você resolver, tentar demonstrar que a sua hipótese é válida. Ok? É isso que você vai estudar e resolver durante a sua tese. Então, se você conseguir colocar uma boa hipótese aqui, eu posso ajudar vocês depois com isso também, na escrita da hipótese, é importante que vocês consigam, né, convencer quem vai estar na banca. Né? Provavelmente Davi, Igor e Ian Douglas vão estar nas bancas de vocês aí, né? Só para já deixar Davi, Igor e Ian Douglas, não sei se estão aqui. Eu estou sem olhar, sem ver o chat, lembrando. Tá? Legal, e aí por último, que não é essencial, esse parágrafo aqui pode ser removido se achar que está muito grande o resto do texto, mas normalmente se coloca, né? Agora, aqui não é colocar o texto, não é colocar na conclusão, a gente vai concluir. Se vocês colocarem isso, eu vou brigar com vocês. Tá? Procurem colocar coisas informativas, coisas que aumentem o conhecimento das pessoas. Aqui, né? Na conclusão, a gente vai mostrar como o nosso procedimento conseguiu melhorar o estado da arte. Nós vamos discutir outras maneiras de resolver isso, né? Você está acrescentando coisas. Você não está simplesmente, na conclusão, nós vamos concluir. Você não está colocando o que vai ter. Na introdução, vamos introduzir, após essa introdução, no parágrafo segundo, nós vamos colocar o background. Não é isso que se espera. Na segunda sessão, vamos colocar os métodos tais utilizados na resolução do problema, né? Então, é isso que se espera. Tranquila a introdução? Melhorou, Danfre? Ou complicou? Assim, não, melhorou. O problema é que o que eu tenho escrito aqui é demais. Vou ser exagerado. Mas Emerson também estava por aí, que estava colocando coisa demais. Talvez você tenha coisa de background que está na introdução, vai tirar daí, pode tirar daí e botar na seção 2, né, de background. Estado da arte, tira daí e coloca na seção 3, né? Metodologia, vai lá para a seção 4, para o problema, né? Talvez você tenha coisa aí que já seja do problema que você tenha colocado de uma maneira muito grande, né? Sim, acredito que sim. Uhum. Legal. Então, a introdução basicamente é isso. É o que você fez, como você fez, motivações justificativas, né, para isso, contribuições e aplicações. Lembrando que aqui em contribuições, eu acho que o carro-chefe é a hipótese, né? Tem que ter Se você colocar essas coisas todas na introdução, né, você vai lá depois e olha o que eu fiz, está na introdução? Tá, como é que eu vou fazer? Está na introdução? Tá, de maneira sucinta, tudo isso, né? Sem muito grande. Um parágrafo para cada uma dessas coisas está de bom tamanho. Quais as motivações justificativas, né? Isso aqui faz parte de um projeto maior, onde a gente vai prover gestores aí com ferramentas, não sei o que, etc, né? Ok? Isso é legal, né? Colocar como motivação. Quais contribuições, né? Vão ser desenvolvidas uma nova metodologia? Sim, não é? Não, a gente só está preparando terreno para alguém que vem depois, alguma coisa assim, né? Mas sempre tem coisas novas, né? Que vocês esperam. E quem é que vai se beneficiar, finalmente? Aplicações. E aí, se quiser, coloca o parágrafo lá de estrutura do texto. Tá? Mas se vocês pegarem esse slide aqui depois, se guiar por ele, tá legal. Então, aqui, ó, lembrando que eu falei lá, não coloca coisa óbvia nessa estrutura do texto, não. Ok? Aqui sim vocês podem usar a palavra objetivos, porque ainda é uma proposta, né? Tá? Isso aqui vale, lembra, esse texto, esse PowerPoint é para dissertação em tese. Mas se fosse uma dissertação em tese, eu prefiro que use contribuição do que usar objetivos. Aqui, como vocês ainda não fizeram, vocês podem colocar. Os nossos objetivos são esses. Se quiser colocar, né, que você espera lá de contribuição. Mas essa palavra também pode ser omitida aqui, porque você está colocando proposta, né? Você vai ter uma sessão só para isso lá, mais à frente. Tá? O capítulo 2, que é o embasamento teórico, que muita gente confunde capítulo 2 com capítulo 3, que é o estado da arte.
embasamento teórico é bom sempre ele vir antes do estado da arte. Tá? Aqui você vai colocar tudo aquilo que é necessário para que a pessoa consiga continuar lendo o seu trabalho, sem ter problemas de não ter tido a teoria antes. Tá? Então, lembre, por isso que você, lá na introdução, não tem como você colocar o problema ainda, porque você ainda não descreveu qual é a teoria que está por detrás daquilo, que a pessoa precisa dessa teoria. Você vai descrever o problema de uma maneira bem sucinta, né? De maneira que um leigo consiga entender lá. E deixar para o capítulo 4 melhorar o problema, com base nesse embasamento teórico que você vai dar aqui. Tá? Então, o embasamento teórico serve até para o cara, depois, quando chegar no estado da arte, e ver lá um título de algum trabalho, que você eventualmente vai colocar, esse trabalho trata disso, disso, isso aqui ele falou lá no embasamento teórico. Até para isso. Tá? Então, por isso que recomenda-se que o embasamento teórico venha antes, sempre, do estado da arte. Se quiser colocar o estado da arte antes, tem alguns orientadores também que preferem assim, tá? Não fica cientificamente, a lógica é meio quebrada aí, mas, assim, como o texto é de cada um, se vocês no final quiserem decidir que é assim, eu só digo não faço, mas se quiserem fazer também fica aberto, né? Tá? Mas eu não sei se vocês entenderam essa questão de embasamento teórico, é a essência do conhecimento que você deve passar para a pessoa, deve tentar fazer a pessoa aprender, se ela não souber. Se ela já souber, mesmo assim, ela não é obrigada a ler, né? Ela pode pular. Isso aqui eu já vi, eu não vou ler, não. Aí vocês vão falar das técnicas, né? E das metodologias, que já são muito bem cunhadas aí na literatura. Então, provavelmente, aqui vocês vão citar livros, os livros do Goldberg, né? Livro de truco, se fosse visão computacional, por exemplo, livro de Sutton, se fosse aprendizagem por reforço, livro onde tem os Transformers, né, que eu acho que o Goldberg, eu não sei se tem Transformers lá, são citar as técnicas que estão em livros. Citar? Não, explicar essas técnicas, de maneira que a pessoa que é leiga consiga entender. Então, às vezes, o cara não coloca embasamento e ele vai direto, aqui a gente está usando Transformer. Putz, mas o que é um Transformer? Eu sei, você sabe, fulano sabe, mas é uma minoria que sabe. O cara que é leigo, que vai pegar seu trabalho, provavelmente ele não sabe. Então, descreva em detalhe essas técnicas, descreva o que é, né? Coloque o formalismo necessário, né? Pode usar equações aqui dos livros, né, que já estão, tá? Então, professor, no final das contas, aqui, além de descrever a técnica, seria interessante também mostrar matematicamente, né, como se foi fundamentada a técnica, né? Isso, e aí sempre citando, né? Sempre Beleza. colocando o referencial teórico. Tá? Você pode se apoderar do que está na literatura, desde que você cite. Você lê, se você achar que... Normalmente o que está lá vai ser muita coisa, né? Você teria que colocar o livro do cara inteiro dentro da sua tese. Então, o que você faz? Você lê, pega a essência, escreve essa essência e coloca aqui dentro. Claro, equações não tem como. Você vai ter que copiar ipsiliter, né? Fulano de tal descreve essa equação como sendo 2 pontos. Você está citando o cara, né? E coloca a citação lá em cima. Tá? Mas coloca assim. Exceto alguma coisa que já é bem conhecida, que você de repente não quer colocar aqui, aí você, olha, os interessados em saberem mais detalhes podem procurar o livro tal, tal, tal. Tá? Aí você colocaria referência. Ou alguns gostam de colocar apêndice. Eu também não sou muito favorável ao apêndice, que só cresce o tamanho da tese, né? Tá? Mas assim, aqui deve ter a essência das técnicas e metodologias que você está utilizando, para que, se alguém for reproduzir o seu trabalho, ele não precisa ir na literatura. Tá? Só com a sua tese, ele, em teoria, conseguiria fazer o mesmo que você fez. Então, se você já colocar essas técnicas aqui, ali você vai estar dando embasamento teórico para o cara já fazer a mesma coisa que você. Ok? Ou seja, aqui vem as ferramentas matemáticas, né? Mesmo que já sejam conhecidas, você pode revisitá-las, né? Claro, sempre citando e procurando escrever com o seu próprio texto, né? Evitando aquelas citações entre aspas aqui, né? Citações ipsiliter, né? Que a gente chama. Tá?
justamente para isso. Tem que ser autocontido e tem que ser reproduzível, né? Você tem que deixar a pessoa só com o conteúdo da sua tese ou da sua qualificação já entender o que você vai, o que ele precisa para aprender, né? Para vir depois. Para seguir o texto, seguir o fio da linhada, né? Depois, tá? Então, não sei se entenderam bem a diferença aí. Embasamento teórico são técnicas, metodologias. Estado da arte, ou trabalhos relacionados, é a essência daqueles trabalhos que são parecidos com o seu. Então, aqui cabe aquela noção de mapeamento sistemático, primeiro, para dar um... Aqui você vai situar o seu trabalho, né? Sobre o tema de trabalho que você está, por exemplo, você faria um mapeamento sistemático, e aí uma revisão sistemática em cima do problema mais específico que você está tratando, tá? Se quiser colocar um problema mais genérico, como, por exemplo, predição de dados de pandemia. Isso é mais genérico um pouquinho, né, do que utilização de modelos data-driven para predição de dados de pandemia. Veja que eu afunilei aí o problema bastante, né? Então, quando eu afunilar, eu vou estar em revisão sistemática, que a gente chama, tá? Ou seja, no final eu vou ter uns, sei lá, entre 5 e 10 artigos, que vai ser muito parecidos com o meu, né? Então, aqui vão estar artigos, normalmente, né? Livros não entrariam aqui como trabalhos relacionados. A não ser que seja capítulo de livro, né? Aí entra. Tá, mas normalmente seria artigos em conferências, artigos em journal e capítulo de livro, que você vai citar aqui. Que são os trabalhos bem parecidos com o seu. Você pode colocar os mais gerais dentro do tema para situar o seu trabalho, mas você não vai descrever esses trabalhos. Você só vai dizer, existem trabalhos já nessa linha de predição de dados de pandemia, alguns usando modelos tradicionais, aí você cita lá os que usam aqueles modelos CIRD, etc., e por aí vai, né? E outros usando modelos dirigidos a dados. Aí você cita também esses modelos. Dentre esses, nós vamos trabalhar, né, veja que eu não falei, eu só falei genericamente, classifiquei, citando, e depois sim que eu desço. Dentre esses, a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar na parte de modelos data-driven, a gente seleciona alguns que usam os transformers, ou alguns que usam MAI, ou alguns que usam LSTM, tá? E aí cita especificamente. No caso, se for um sinal que vai usar essa questão da elasticidade, entraria aqui esse trabalho recente aí que tem nessa linha, né? Ele viu na literatura. Tá? O melhor de tudo é vocês fazerem uma tabelinha. Bom, acho que todo mundo já sabe sobre ferramentas. Tem várias ferramentas aí que ajudam isso, né? Tem o Parsifal, não sei se vocês já ouviram falar dele. Parsif.al é o site. Depois dá uma olhada lá. Tá? Que ele ajuda, inclusive, vocês fazerem uma revisão sistemática da linha, né? Não sei se dá tempo a essa altura de fazer isso, né? Tem também o Mendeley, né? Que é muito utilizado, não sei se vocês têm, mas vocês podem ter uma tabelinha própria também, e colocando essa tabelinha lá, tem um Biblitex, né? Onde vocês têm lá, aí cada um faz isso da maneira que acha melhor, né? Para colocar esses trabalhos relacionados, tá? Então, primeiro faria esse geral, e aí você certamente vai falar de algum trabalho específico, que é muito similar ao seu, né? Ok? Então, quase no final do estado da arte vai ter isso aqui, ó, o trabalho de fulano, propõe uma abordagem muito similar à nossa, porém, diferindo pela base wavelet usada, né? No caso de vocês, diferindo da ferramenta, da maneira como ele aplicou essa ferramenta aqui, não sei. Aí cada um vai ter isso relativo ao seu trabalho. Tá? Legal no final, no último parágrafo, é você colocar o seu trabalho. No nosso trabalho, similar ao trabalho de fulano, a gente vai utilizar isso, a gente vai pegar a ferramenta que esse cara aqui fez, do outro trabalho, mas vamos tentar alterar isso aqui para isso. Veja, uma frasinha pequenininha, eu contextualizei o meu trabalho em relação àqueles. Veja que agora a pessoa passou pela introdução, já sabe o seu problema, já viu a sua hipótese, já viu o background teórico e já viu uma palhinha de como, né, você está se encaixando aí na literatura, do que você vai fazer em relação à literatura. Aí ele vai dizer, legal, ele está fazendo uma coisa que é bacana. Neste caso, professor, dos trabalhos relacionados,
essa contextualização do nosso trabalho vai ficar como se fosse nas considerações do capítulo, é? Isso, vai ficar nas considerações desse capítulo de trabalho relacionado, né? Você pode colocar discussões e considerações para esse capítulo, né? Nesse capítulo particular, você pode colocar isso. Ou então, contextualizando o nosso trabalho. Pode colocar assim mesmo, que aí o cara, ele está contextualizando o trabalho dele. Ok? Beleza. É colocar o que o seu tem de diferente do que está lá. Certo? Em suma, é isso. Porque às vezes a pessoa coloca o trabalho relacionado e larga solto, né? E nem colocar mais. Só vai lá no final, na conclusão, ou na discussão lá dos resultados, às vezes. Mas às vezes o cara esquece de colocar o que é bom você colocar os trabalhos que existem e o seu, o que você está fazendo diferente do que existe logo aí ao final dessa sessão, desse capítulo, desculpa, de trabalhos relacionados, né? Ok? Legal, aí vem o problema. No caso de qualificação, você vai especificar, colocar forma matemática, né? Isso é muito importante aqui, ok? Você vai colocar definições, alguns de vocês vão ter que usar, né? Definições, o que é uma série temporal. O que é a série temporal da COVID, especificamente? Né? Vão ter que definir isso direitinho, né? Colocar essas coisas de maneira que... lembra que depois daqui vem a implementação, né? A solução normalmente, a gente dá uma solução teórica, mas a gente implementa ela para testar na prática se funcionou. E essa implementação vai ter que se valer desse formalismo matemático ou computacional, né? Que você vai fazer. Normalmente, lá na implementação, você vai ter o diagrama de blocos do sistema, não sei o quê, aqui a gente vai ter isso e aquilo, né? Tá? E aqui não, aqui seria a solução em forma de matemática, que você está prevendo para o seu problema. Alguns não vão ter uma especificação matemática. Alguns, Francinaldo, por exemplo, acho que é uma especificação mais do formalismo pelo lado de banco de dados, pelo lado de gerenciamento de páginas web, pelo lado de gerenciamento de programação na web, pelo lado de gerenciamento de usuários numa plataforma web, tanto ele quanto o Júlio, né? O Júlio vai mais pela parte de usuários finais das escolas que querem implementar ferramentas, coisas mais fáceis, por aí assim, ou dos gestores, né, que querem utilizar essa plataforma. Então aí, assim, não fica essa parte de matemática, não fica muito bem colocada lá, né, ok? Mas, mesmo assim, dá para colocar, dá para usar e abusar aí de definições, teoremas, proposições, provas, né? Tudo que for matemática em si viria para cá, tá? Aí isso se difere em quê no capítulo 2 de teoria, professor? Aqui você vai usar a teoria, tá? Uma coisa que alguém fez lá no passado, você não vai colocar aqui, você vai colocar o problema atual que você está trabalhando. Você pode, aqui a gente usa a mesma teoria de fulano para poder especificar o nosso problema. Essa teoria que foi descrita lá no capítulo 2, essa teoria aplicada nesse problema fica dessa maneira. Se for a mesma equação, a mesma equação que ele utilizou lá, nós estamos utilizando aqui. Não tem problema você repetir. Mas você vê que você tem que, se for uma coisa que já está bem definida, você tem que colocar lá, né? E aqui você utilizar ela. Às vezes nem precisaria você recolocar ela aqui. Aqui nós estamos utilizando a equação lá em cima, que o cara resolveu lá, tá? Equação 2. Tá? Mas você pode repetir ela aqui sem problema nenhum, que é repetida aqui para fins de entendimento. Tá? Porque às vezes o cara não leu lá, passou batida, eu já sei essa teoria, então vou lá para o capítulo 4. Senão você vai estar obrigando o cara a voltar, né? Isso não é muito legal. Obrigar uma pessoa a se lembrar de uma coisa que você colocou lá na introdução, é melhor você repetir aqui. Ok? Em suma, é isso que eu disse. Se você não tiver uma coisa muito matemática, começa escrevendo e depois a gente vai discutir com cada um o que vem aqui. Mesmo se eu acho, quando eu for ler a qualificação de vocês, se eu ver que alguma coisa que está lá caberia aqui, ou que está aqui não caberia, podia passar para lá, tá? Não tem problema. A gente pode readequar isso tranquilamente. Ok? E uma vez que você colocou o problema, então veja, aqui você vai ter muito espaço, né, para escrever.
Coisa que você não tinha lá na introdução, quando você deu uma palhinha do problema, é você pegar aquela frase e aqui você aumenta, aquele parágrafo, né, que seja, e aqui você aumenta ele. Porque de maneira que a pessoa saia daqui, agora sim, no caso de vocês entendendo qual é o problema e qual é a proposta. Aqui, em vez de solução, como é que você vai resolver esse problema, ok? Se você ainda não tiver implementado, pelo menos você tem que, olha, a gente pretende resolver dessa maneira. Aí por isso que eu falei, a qualificação talvez possa parar aqui nessa sessão e dizer, não, a gente não implementou isso ainda, vamos implementar, né? Mas eu acho que todos vocês já têm alguma coisa de implementação parcial, que vocês já fizeram, né? No caso de Arthur, por exemplo, ele já construiu os sensores, está construindo sensores, já fez alguns testes com esses sensores, isso aí tudo já pode vir lá na seção de resultados, experimentos e resultados parciais, né? Ok? No caso de Arthur, aqui, essa parte do problema é que ele vai penar mais do que todo mundo, eu acho. Porque qual é o problema dele? Ele quer desenvolver sensores, qual é o tema? Desenvolvimento de sensores para tentar melhorar, para tentar colher mais variáveis para poder melhorar a predição de vocês, que vocês estão fazendo, né? Ele, Jordan, Jordan, lembrei do Jordan. Jordan está na área? Não. Não estou vendo os... Tá não. Pronto, o trabalho deles é tentar definir, tentar buscar essas variáveis, eu diria de geovariáveis, né? De qualidade do ar e etc., para poder ajudar a predizer melhor. Então, assim, qual é o problema aí? No caso de Jordan, essas variáveis existem, mas de uma maneira muito ampla, dada pelos satélites, que ele vai tentar fazer é pegar isso e melhorar isso. Veja, eu falei isso aqui, é o que estava ali lá na introdução. Ele vai ter que fazer é pegar isso e esticar aqui no problema. Tá? No caso de Arthur, vai colocar quais são os problemas inerentes aos sensores, a gente tem, isso pode vir aqui, né? E aí, na seção 2 desse capítulo, ele colocaria como é que ele está resolvendo isso. Bom, aí, assim, ele vai ter que ir depois para o capítulo 3, na implementação, para colocar mais detalhadamente a solução dele, implementacional. O que ele está utilizando? Está utilizando Arduino, está utilizando sensores de PM, que já existe, né? Então, aí viriam os aspectos implementacionais lá. Tá? E depois o capítulo de resultados parciais, experimentos e resultados parciais, né? No caso de Dumfries, você tem uma maneira mais elegante, né? Eu acho que aqui você colocaria quais são as variáveis que existem, como é que você mede, formas de medir essas variáveis, né? Equações que essas variáveis entram, como é que isso aqui entraria na predição usando modelos tradicionais, usando o modelo data-driven, né? Quais são as formas que você pretende utilizar para testar a correlação entre esses caras, tá? Veja que aqui você tem definições, depois você tem também que descrever essas soluções, né, que você espera para isso. Em suma, como você vai resolver o problema, tem que estar aqui, qual é o problema e como você vai resolver o problema, de uma maneira bem detalhada, né? Tá? Não ampla, como estava lá na introdução. Então, talvez, não, você tenha coisa lá que possa vir para cá, entendeu? Tá. Se eu entendi correto, no meu caso, nessa parte aqui eu vou dizer, porque, por exemplo, meu problema é mais baseado numa metodologia de aprendizado de máquina. Existe um fluxo aí a ser seguido. Então, eu, por exemplo, posso descrever, né? O aprendizado de máquina ele tem essas etapas. E em cada etapa eu ir descrevendo, aqui eu vou usar justamente aquilo que está na teoria, que faz isso, aquilo outro. Aqui na predição eu vou usar as redes neurais que foram descritas na teoria, algo nesse sentido, né? Essa coisa de como é o fluxo, você colocaria aqui, né? Que isso aí já está bem definido. Do livro do Goodfellow, por exemplo, você colocaria aqui, né? Entendeu? A parte do problema específico seu, você colocaria aqui. A implementação disso, lembra que tem um capítulo logo a seguir. Você joga para cá. Entendeu? Certo. Então, justamente isso. Aqui, o que tiver de
outras coisas que você não conseguiu encaixar lá no background, ou que você está utilizando coisa que você definiu lá, você joga para cá. Se você colocou lá e achar, não, isso aqui já é meu, aquilo que for seu, né? Você coloca aqui, entendeu? Agora, a definição do problema em si, você pode se utilizar daquilo que está lá. Pode repetir aqui, ok? Show. Sem problema algum. Então, uma vez colocado o problema e a sua solução, aí, implementações. Então, pararia aqui, alguns, mas acho que a maioria vem para cá, implementações parciais, no caso, né? Aqui coloca a parte sistêmica, a parte de computação que todos vocês tiveram aí nas graduações. O ideal é começar isso aqui com um diagrama de blocos, eu chamo de diagrama de caixinhas, eu acho que é a palavra mais indicada, tá? Onde essa coisa de você colocar um diagrama de caixinhas é ótimo em qualquer área, isso, não só em computação, mas em engenharia, em biologia, seja que área for, porque a pessoa tem uma noção do que acontece. Ah, que legal, o que ele está querendo fazer, o que ele já mais ou menos implementou, se for implementações espaciais, né? Se você já tiver feito algo. Pode colocar qual a linguagem que você vai utilizar, ou que você utilizou, qual tipo de máquina, né, que você quer utilizar para isso, né? Sim, após colocar o diagrama de blocos, você descreveria aqui cada uma. Então, aqui, por exemplo, você vai se referir ao que você colocou aqui. Essa caixinha aqui implementa a equação que está lá, a equação de correlação que está lá dentro. Então, o cara tem que entender qual é a sequência, né, que você utilizou para resolver o seu problema de forma implementacional, ali nessa seção de implementações. Ok? Então aqui se tiver algoritmo, coloca ele, para resolver a equação tal, né, a gente usa o algoritmo 1, e aí coloca o algoritmo mesmo, né? O algoritmo 1 faz isso, isso e isso, joga o dado para a rede, retorna o dado, dá a resposta para o usuário. Tudo bem, é um algoritmo, né, simples, mas a pessoa que vai ler consegue entender isso, tá? Consegue implementar, né, o que é melhor, ok? Então é bom você sempre se referir aos capítulos anteriores aqui, tá? Implementações parciais, né? Aí experimenta os resultados, aqui você vai especificar os seus dados, né, quais dados que você está utilizando. Às vezes é um erro que as pessoas já colocam aqui nas implementações, ou no problema, a gente está usando a base de dados e tal, mas o ideal é que essas bases de dados, elas ficam aqui no início dessa sessão, né, onde você vai colocar qual é o ferramental que você está utilizando para experimentar. A gente vai usar dados da Word, não sei das quantas, vamos dar dados do Ministério da Saúde, juntando esses dados, a gente vai, na primeira sessão, descrever o experimento usando o LSTM, depois a gente vai comparar isso com, entendeu? Então, nessa parte inicial aí desse capítulo de experimento, da primeira sessão, né, serviria para você dizer realmente como estão sendo feitos os seus experimentos, que tipo de experimento vai esperar mais à frente. No final, a gente vai comparar isso usando matrizes ou alguma coisa assim, né? Algumas ferramentas estatísticas aí que se utilizam disso. Tá? Então, qual é a sequência aí aqui sim, né, que você fez para testar, ok? Aí, descrever, se tiver mais de um, né, cada um dos experimentos que você fez. No caso de vocês, a maioria fez um, só para mostrar que isso tem futuro, né? E aí seria descrever esse experimento de maneira que a pessoa consiga entender o que você fez, né? Descrever o experimento, colocar os resultados, tá? Existem umas técnicas aí de que tipo de método, como é que você faz essa parte de testes. A gente, inclusive, na disciplina de metodologia, tem uma aula só sobre isso. Quais são as métricas mais comuns aí da estatística. Mas eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar nessas, sei lá, dessas técnicas. No caso de Dunphy, já está usando direto, né, técnicas de correlação, aí, ou matrizes, covariância, etc., para poder verificar a correlação entre elas, né? Correlação linear, erro de médio quadrado, né? Isso, são coisas desse tipo. A gente colocaria aqui nessa parte de mostrar os resultados, né?
Aí sim, né? Isso daria o que exatamente? Desculpa, não ouvi. No meu caso, funcional. Pronto, e aí, no teu caso? Você tem experimentos? Você já fez algum? Você disse que te ia pegar lá uma ferramenta para testar lá, né? Que tipo de teste que você fez? Mas aí o sistema todo em si, não. Até porque ele não existe ainda. Então, como que eu ponho métricas em relação ao sistema todo? Certo, agora, então, no teu caso é o que eu disse, você provavelmente vai parar aqui no problema e solução. Você não vai chegar a essa fase. Mas se você quiser colocar como você espera fazer esses experimentos, tá? Qual é o seu plano de experimentos, você pode colocar aqui já. Como é que você quer fazer isso? Você vai implementar um sistema, aqui você já vai ter alguma coisa, né? E aqui você vai dizer, olha, a gente não testou isso ainda, mas você já testou ele sim, de outra maneira, né? Com outras coisas, né? Você não disse que pegou lá da... Ou você só leu? Não, a gente tem uma versão muito, muito básica funcionando, mas é mínima. Mostra. Então, aqui aí vem a segunda parte dessa sessão. Coloca as caixinhas, pega lá coloca uma imagem, né? Fotografa, dá um print screen, joga para cá. Olha, esse aqui é a tela inicial do sistema. A gente não fez testes ainda para estatístico, com medidas estatísticas, erros, métricas, etc., mas já tem uma primeira versão, isso vai aqui nessa seção, já tem uma primeira versão funcionando. Inclusive, a tela tal pode ser vista na figura 1, a tela tal na figura 2, a figura 3 mostra um usuário tentando se conectar, a figura 4 mostra uma compilação que o cara está tentando fazer. Assim, tudo que você puder, e no teu caso, que é mais implementacional mesmo, né? Você já coloca aqui. Entendeu? Sim, diga aí. Sobre essa parte aí, tem partes do que eu estou construindo que não consegui fazer nenhum teste ainda. Mas eu encontrei, por exemplo, artigos recentes, de um ano, no máximo 2 anos, que especifica, tipo assim, um framework que indica formas de você avaliar aquilo que você pretende fazer, no contexto daquilo que você pode fazer. Então, você pode, de repente, lançar a mão de apontar, olha, existem tais formas de você avaliar isso. Isso poderia cair aqui caso a gente não tenha nenhum tipo de teste ou resultado já realizado. Né? Exato. Assim, você vai colocar aqui de qualquer maneira, né? A gente ainda não fez, mas pretendemos experimentar dessa maneira aqui, usando o trabalho, alguma coisa similar ao trabalho de fulano, né? Exato. Então, veja aquilo que eu disse, você não precisa ter nada pronto, experimental, resultado, para poder fazer a qualificação, para poder defender a qualificação. É só a ideia, né? A essência daquilo que você quer fazer. Se tiver, melhor ainda. Se não tiver, não se preocupe, não vão ficar, poxa, mas eu ainda não tenho nada implementado. Tá? Mas vão lá e preencha isso aqui, olha, a gente pretende, eu coloco o nosso plano de teste de experimentos é esse. Isso aí tem que ter, né? Desde o princípio da pesquisa, você já deve saber como vocês vão experimentar, ok? Mas ainda, como é que vocês vão comparar com aqueles que você trabalha, que você citou lá em cima, tá? Se já tiver feita a comparação, no caso alguns já têm isso parcialmente feito, olha, no primeiro teste nosso aqui, a gente conseguiu o resultado disso, que está parecido com o resultado anterior nosso, ou o resultado de fulano, né? Está melhor do que o anterior, ou está pior, mas a gente pretende usar isso para melhorar. Então, deixa bem claro, ainda que é uma coisa que não está fechada, mas que tem espaço para melhorias aí, entendeu? É isso que vocês vão ter que convencer as pessoas com essa sessão de experimentos e resultados parciais, né, no caso da qualificação. Beleza? E aí, conclusão. No caso de vocês, vai ser considerações, vou chamar de considerações, só. Já está de bom tamanho. O que você está propondo, né? O que isso vai melhorar, o que já existe, né? Qual é a relevância disso em relação
ao que está na literatura. Então, aqui você sempre vai se referir a, ó, de acordo com os nossos experimentos, isso aqui já está melhorando, mas vai melhorar mais ainda quando a gente fizer isso, tá certo? Se tem limitações, se tem vantagem. Isso aqui é um trabalho que a gente, pelo menos, está igual ao estado da arte, e como ele consome muito menos tempo, isso a gente vai estar ganhando aí, e seria uma vantagem, né? Ou isso aqui está pior do que o estado da arte, mas o tempo é muito mais rápido. Isso aqui está melhor do que o estado da arte, apesar de que o tempo está ruim, mas a gente vai tentar melhorar o tempo, né? Vocês vão colocar lá no trabalho futuro isso, no que falta. Aí aqui, no caso de qualificação, vocês têm que colocar, anotem isso, a tabela com o que já foi feito, pode incluir aí as disciplinas, pode incluir a qualificação em si, né, a defesa da qualificação, que está sendo agora nesse final de semestre, pode incluir o estágio docente, aqueles que todos, né, fizeram, pode incluir inglês e essas outras coisas, né, lá nessa tabelinha, coloca como já feito, né, coloca um cronograma lá com, pode ser semestral, né, primeiro semestre, segundo semestre, são 8 semestres aí para doutorado e 4, né, para mestrado. Faz um xizinho lá, uma tabelinha simples, em LaTeX, já resolve isso aí, tá? Onde vocês vão colocar as atividades já feitas e as que faltam fazer. E é nessas atividades que falta fazer que a banca, né, vai concentrar. Então não adianta nada só colocar essas atividades e não definir, né, logo depois explicar cada uma delas. Coloca essas atividades e o que falta e explica, né? Aqui a gente vai fazer isso aí em cada uma delas, tá? Então essa tabelinha vai ter que estar aqui. Como vocês ainda não têm aplicações, mas vocês podem colocar, né? Então a ideia de trabalho futuro é justamente tira isso, né? E coloca a tabelinha do que falta fazer ainda, ok? Cronograma, né? Cronograma de execução, para que a pessoa que vai ler consiga entender o que já foi feito e que falta fazer ainda. Okay? Feito isso, acabou. Aí a referência, só seguir o template, acho que não tem muito problema. Evitem usar apêndice, né? Mas se tiver de todo jeito que colocar, coloque, né? Aí vai de cada um, mas eu sugiro não colocá-lo, tá? Lá na página do PPGEC não tem textos, mas eu posso disponibilizar aqui textos. Eu tenho de Ian Douglas, eu tenho de Davi, para vocês darem uma olhada, tá, neles, e ver o tamanho que está, como é que está cada sessão, para se basearem também. Vou parar a gravação.